Fala galera, beleza? Unitrader na voz, mais um dia aqui com vocês, hoje sábado, 10h01 da manhã. Vamos fazer algumas operações aqui hoje dentro do Vela Vela. Todo o gráfico está em OTC, a gente já conhece, né? Gráfico de OTC é o gráfico da corretora, só que o nosso Vela Vela ele está se mostrando bem eficiente dentro de um gráfico criado pela corretora também. Será? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Será que OTC é trader contra trader ou é somente a gente operando contra a própria plataforma? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários para mim, tá? Se você não gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, não precisa ficar nesse vídeo. Você pode simplesmente pegar suas coisas e sair e voltar num próximo vídeo. Também não quero que você vá embora para sempre, tá bom? Se você já gosta desse tipo de vídeo, é aquela coisa que é muito importante para mim. Eu sempre vou pedir isso antes dos vídeos, porque é isso que me incentiva a gravar mais conteúdo para vocês. Espera aí que eu estou vendo uma entrada aqui. Se voltar aqui, ó, pega uma compra. Antes dos 30 segundos. Toma, peguei. Então é isso que me incentiva demais a gravar conteúdo para vocês. É vocês deixarem o like, é vocês deixarem um comentário, compartilhar o vídeo. Isso aumenta a minha audiência. Isso aumenta a minha vontade de gravar conteúdo para vocês, tá bom? Então, sabendo disso, fica comigo nesse vídeo e vambora que hoje tem Vela Vela, sabadão 10h01 da manhã, olha só. Primeira entrada que a gente acabou de fazer aqui foi uma vela de continuação de força. Quando é uma continuação de força, onde tem entrada? 50%. E aí a gente espera, tanto que eu parei de falar com vocês um pouco, para poder pegar essa operação no melhor ponto possível. Tá? Opa, 2, 1, e olha, se eu não pego ela no 50%, o que acontece? Se eu não pego ela no melhor ponto possível, eu tomo um loss. Deixa eu colocar aqui pra gente. Vamos lá. Demonstração para vocês do que acabou de acontecer, tá? Porque estava na explicação ainda do começo do vídeo, já teve entrada. Tendência de alta. Topos e fundos não tão aparentes, mas são topos e fundos. Movimentação rompendo o último topo, com uma vela de continuação de força. A vela de força, a gente já sabe que ela tem que ter um corpo... Opa! Ela tem que ter um corpo legal e a entrada é no 50%. Correto? Quando é um rompimento, aonde que a gente tem a operação? Se o rompimento for aqui, nossa operação é no 50%. Beleza? Se o rompimento for... Deixa eu fazer de outra cor. De rosinha aqui para vocês. Se o rompimento for aqui, nossa operação é no rompimento. Tá? Quando acontece disso, de ter um rompimento com a vela em ação, a gente pega sempre na referência mais distante. Tá bom? Se o 50% estivesse abaixo do rompimento, eu pegaria no 50%. Se o rompimento está abaixo dos 50% da vela, eu pego no rompimento, tá bom? Então não tem segredo, é uma vela de continuação. A continuação aqui só quer dizer que ela tem pavis ali basicamente do mesmo tamanho e ela é uma vela que vai impulsionar para o alto ou para baixo, dependendo da cor dela. Nesse caso específico aqui, é uma vela de alta por causa da tendência dos topos e fundos ascendentes, tá bom? Quando ela é uma vela de força, a coisa que eu vou mais observar é simplesmente a referência dela, que é no 50%. Se ela não fosse uma vela de impulsão de força, como foi um rompimento, eu pego no rompimento. Tranquilo? Se ela tivesse no meio das tendências, como assim, Unitrader? Se ela tivesse entre tendências aqui, ó, tem uma, ó, entre tendências, entre referências, tá? Eu tenho suporte aqui e uma resistência aqui em cima. E aí vem para mim uma vela de continuação de alta. Aqui seria uma vela de continuação de alta. Ela não é grande, não tem tanta força, mas ela é uma vela de continuação, ó. Tá, pavis do mesmo tamanho. O que eu faço? Eu posso pegar a compra logo na abertura dela. Se eu quiser pegar uma compra mais segura, posso esperar uma retraçãozinha em qualquer parte aqui do corpo dela para pegar essa compra, tá? Mas quando ela não é de força, você não tem essa regra que você precisa esperar.
o ideal é pegar na abertura, porque geralmente já pega subindo direto, tá bom? Essa é a vela de continuação de alta. A gente conseguiu pegar ela legal aqui, bem na abertura do vídeo até, né? Se eu demarcar toda essa pernada, eu vou enxergar algumas velas que eu posso explicar para vocês agora nesse vídeo. Olha só que legal, né? A gente vai pegando e vai desenhando, a gente consegue enxergar, ó, rompimentos. Olha só. A gente consegue, olha, aqui não rompeu, ó. Olha esse pavio. Olha como segura esse pavio, né? Então deixa eu explicar para vocês, logicamente, já que a gente pegou essa vela, alguns fundamentos da vela de continuação, como eu falei que eu ia explicar nesse vídeo. Né? Eu vou trazer todos os padrões do vela a vela para vocês. Vamos começar hoje então pela vela de continuação, já que a gente pegou ela aqui. Vamos lá. O vela a vela, a gente tem que entender uma coisa. Gráfico, isso aí vocês já estão cientes. A gente tem que entender se o gráfico está indo para cima ou se o gráfico está indo para baixo. A gente tem que entender, a gente tem que pegar o melhor gráfico, a gente tem que enxergar isso aqui na hora que a gente abre o gráfico. Você abriu isso aqui, enxergou isso no gráfico? Show de bola. Você tem que saber marcar as referências. As referências sempre vão ser linha de suporte, linha de resistência. Você tem que saber marcar isso. Até você conseguir enxergar isso no olho, você tem que marcar. Então você marca fundos, topos, fundos, topos, fundos, topos. Não vou marcar aquele ali para não ficar tanta confusão, tá? Qual que é a sacada do vela vela? É você observar fundos e topos aonde tem mais espaçamento entre eles. Quando você observa um espaçamento legal entre esses dois fundos, esse fundo e esse topo, olha só, olha esse espaçamento. Olha o tanto que dá para uma vela se movimentar aqui dentro. Olha o tanto que ela consegue se movimentar sem ter alguma barreira para impedir que ela se movimente, né? Então ela pode ir para cima ou para baixo aqui dentro tranquilamente. Olha o espaçamento que tem dentro desse topo e desse fundo. Baseado nisso, a gente espera um dos 5 padrões de velas. Como a gente está entendendo hoje a vela de continuação, o que eu faço? Eu espero uma vela de continuação aqui. Então meu gráfico começa a se movimentar. Ele nasceu aqui, começou um gráfico, velinha, velinha, aí fica vermelha. Vou fazer meio pelos cocos aqui, tá? Aí começa a descer. Aí aquela faz aquele padrão horroroso, aquele bug, né? Vem, rompe com uma vela aqui, faz uma menorzinha aqui e olha só. E aí ela vem. Não necessariamente tem que ser 3 velas verdes, tá? Só estou destacando para vocês quando que ela pode aparecer entre as referências. Se aparece uma vela de continuação aqui, nesse ponto, logicamente, eu tenho muita força de compra buscando a última referência, lá em cima. Só que eu só vou fazer essa compra logo após a abertura se o meu gráfico for tendência de alta. Veja como a gente consegue conectar várias coisas ao mesmo tempo e fazer uma entrada perfeita. Pode ser que eu vou tomar um loss? Pode, eu tomo loss aqui também direto. Só que a maioria das minhas operações terminam em vitória. Então você espera todas as coisas se conectarem para fazer uma entrada perfeita. Esse é o primeiro ponto. Entre as referências eu consigo operar buscando a referência de cima. Show? Já tiro um print da tela aí e vamos para o próximo exemplo. Meu gráfico está se movimentando e ele rompe com uma vela de força de continuação. Deixa eu fazer mais para cá. Ele rompe com uma vela de força de continuação. Nesse primeiro exemplo, eu já vou deixar ela com 50% dela bem na referência rompida. E vou fazer 3 exemplos aqui de uma vez para vocês entenderem, que aí vai ficar mais legal. Aqui e aqui. Olha só, cara, isso aqui é interessante demais.
Nossa, tortíssimo, tortíssimo. Mas beleza. Tem 3 velas de continuação de alta de força. Quando ela rompe com uma vela de continuação de força, quais são meus pontos de entrada? Eu vou marcar aqui de rosa para vocês enxergarem cada um deles, tá? Quando você tem a vela de continuação de força rompendo com 50% dela, a referência, não tem erro, a entrada é no 50% dela. Quando ela rompe e o 50% dela está acima da referência, a minha entrada é na referência. Tá vendo? A minha entrada é na referência. Por quê? A referência está mais distante da retração. Então, a minha entrada vai ser na referência. Tá bom? Por mais que ela seja uma vela de força de continuação de alta. Nesses casos aqui, geralmente não tem entrada, porque a vela não consegue voltar, talvez, antes dos 30 segundos. Mas o ideal é você esperar para não tomar aquele loss chorado. Quando ela rompe com um pedacinho só e o 50% dela está abaixo da referência, a sua entrada é abaixo da referência no 50% dela. Tranquilo? Então, sempre você vai ter essa regra. Não pula essa regra, porque é uma regra absoluta dentro do mercado de opções binárias. Tá bom? Rompeu com 50% em cima da referência. A entrada é na referência. Rompeu com 50% abaixo, a referência abaixo do 50%. A entrada é na referência rompida. Rompeu e o 50% ficou abaixo da referência. A entrada é no 50%. Certo? Fora isso, quando der uma vela de força em cima da referência, aí sim, sua referência está lá bonitona e você tem uma vela de força aqui entre as referências, né? Não pode estar tocando lá em cima, porque também não faz sentido. E aí você tem uma vela de força aqui, ó. Aonde que é a minha entrada? Aonde que é a minha entrada? Aí a minha entrada é no 50% da vela. Aí não tem erro. Aí a entrada é no 50% da vela. Tá bom? A minha entrada é no 50% dela porque ela não tem a referência para poder criar mais um obstáculo. Então a minha entrada será no 50% dela, caso ela não esteja rompendo nada. Se for uma vela de continuação normal aqui também, em cima da referência, não tem erro. Você já opera ou na abertura ou espera uma retraçãozinha aqui. Aí depende de você, vai da sua escolha. Mas eu geralmente pego na abertura ou espero só o primeiro pontinho ali para baixo, para ela ficar vermelhinha a próxima, e já pego a operação, tá? Sempre pensando, vai vir buscar a última referência aqui de cima. Se caso acontece isso aqui, deixa eu fechar algumas velas aqui. Fechou. Se caso acontece isso aqui, ó. Fez a vela de continuação, só que ela já está lá em cima. Eu vou pegar a operação? Não. Por quê? Ela já está sendo travada pela última referência. E aí o risco dela só fazer isso aqui e cair toda é enorme. Então eu não pego a operação dessa forma. Porque já tem um ponto de referência travando a minha vela. Sempre pensando buscar referência e não ser travado por ela, tá bom? Deixa eu pensar se tem mais algum exemplo. Não tem. Quando for venda, da mesma forma. Você espera da mesma forma. Romper, você pega sempre na referência mais distante. Se romper com 50%, pega no 50%. Se for uma vela de continuação normal, logo na abertura. E não tem erro, sempre buscando a última referência. Só que no caso, se for venda, você vai buscar as referências de baixo. Legal? Essa é a vela de continuação. Não tem muito segredo não, galera. É bem tranquilo de operar essa vela de continuação, tá bom? Esperou o momento certo, liga e engata. É vitória quase 100% das vezes, tá bom? Não tem erro. Se você fizer ali 2 entradinhas por dia, já está bem tranquilo. Vela de continuação. Na próxima aula, se não aconteceu o que aconteceu hoje, entrada bem na primeira, eu vou tentar trazer para vocês outro padrãozinho, tá? Olha só. Olha só. Já vou pegar na abertura.
vela de continuação de baixa. Não é tão perfeita, mas pelo desenho gráfico aqui, ela tende a buscar as últimas referências aqui embaixo. Vamos ver. Não é uma vela de continuação perfeita, ela abriu com um gapzinho aqui acima, tá? Minha entrada tinha que ser na hora que ela abriu, como eu já expliquei para vocês. Será que essa aula foi planejada para 2 entradas de vela de continuação, galera? Será que eu tenho essa mentalidade, esse poder de controlar esse gráfico, fazer 2 entradas de vela de continuação para vocês assim? Vamos ver. É um gráfico que está se movimentando legal e está com força de baixa. Só esperar terminar para explicar a entrada. 10 segundinhos. Aqui já era. Aqui é nosso. Que isso, cara. 2 entradas assim. Olha só. Perfeita. O gráfico perdeu força. Travou nessa região. Perdeu força. Fez um fundo. Perdeu força. Fez um topo. Começou a descida com o quê? A vela de continuação de baixa. Olha onde ela está. Ela não está rompendo nada. Ela está na referência de cima. Fez a vela de continuação. O que ela está buscando? O último fundo. Quando ela faz a minha entrada, na real, tinha que ser aqui na abertura dela. Mas eu podia esperar um pouquinho. Mas eu poderia pegar na abertura dela, buscando exatamente esse fundo. Provavelmente vai vir buscar. Se não buscar também, problema, já fez a operação do dia aqui, né? E é isso. Não tem muito segredo, tá? A gente opera o que a gente sabe. A gente opera o que a gente sabe e faz o que a gente tem que fazer. Na próxima aula, se der tudo certo, a gente vai... se der tudo certo assim, se já aparecer também, pode ser que eu já explique para vocês também, ó, velinha de impulsão de baixo, ó. Mesma regra, buscando os fundos. Mas isso fica por uma próxima aula, tá bom? Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui. Valeu. Deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, beleza? Para ajudar a gente sempre a evoluir esse canal. Valeu. Fui. Um abraço para vocês.